Quando as pessoas escutam a palavra TDAH, geralmente pensam em distração. Pensam em esquecer compromissos, pensam em perder o foco. Pensam em alguém que não consegue prestar atenção. E eu entendo isso. Porque durante muito tempo eu também achei que o TDAH se resumia a essas coisas. Mas eu tenho TDAH. E ao longo da minha vida fui percebendo que existe um lado deste transtorno que quase ninguém comenta. Um lado que vai muito além da atenção, um lado emocional. Um lado que afeta relacionamentos, autoestima, culpa e a forma como enxergamos a nós mesmos. E hoje eu quero conversar sobre este lado que quase nunca aparece quando falamos sobre TDAH. Uma das coisas que mais me incomoda quando o assunto é TDAH é que muitas pessoas resumem tudo à distração. Como se fosse apenas esquecer uma tarefa, perder um objeto ou se distrair durante uma conversa. Porque não é apenas uma questão de atenção. É uma questão que pode afetar a organização da vida inteira. Às vezes, você sabe exatamente o que precisa fazer. Você quer fazer. Você planeja fazer. Mas existe uma dificuldade enorme em transformar intenção em ação. E isso pode gerar muita frustração. Eu acho que uma das partes mais difíceis do TDAH é a culpa. Porque muitas vezes as pessoas enxergam só o resultado. Elas veem um atraso, um esquecimento, uma tarefa não concluída. Mas não enxergam o esforço que existiu por trás. Não enxergam quantas vezes você tentou. Quantas vezes você se cobrou, quantas vezes prometeu para si mesmo que seria diferente. Você começa a se perguntar se o problema é a preguiça, se é falta de esforço, se é falta de disciplina, quando na verdade a situação é muito mais complexa do que isso. Existe uma coisa que eu já ouvi algumas vezes e que me incomoda bastante. A ideia de que pessoas com TDAH não sentem saudades, não se importam, não valorizam os relacionamentos. Eu acredito que isso está muito longe da verdade, porque muitas vezes não é falta de carinho, não é falta de consideração, não é falta de sentimento. Às vezes a pessoa pensa em mandar mensagem, pensa em responder, pensa em entrar em contato. Mas se distrai, é interrompida, começa outra tarefa. E quando percebe, horas ou até dias já se passaram, e a pessoa do outro lado pode interpretar isso como desinteresse. Outra coisa que quase ninguém fala é sobre a intensidade emocional. Muitas pessoas com TDAH sentem as emoções de forma intensa. Uma crítica pode machucar mais do que deveria. Uma rejeição pode ficar na cabeça durante muito tempo. Um comentário negativo pode ser lembrado durante dias. E isso pode afetar profundamente a autoestima, porque muitas vezes você começa a acreditar que está falhando o tempo inteiro, mesmo quando está fazendo o melhor que pode. Eu acredito que muitas pessoas com TDAH vão se identificar com isso. A sensação de sempre estar correndo atrás, sempre tentando alcançar algo, sempre sentindo que está alguns passos atrás dos outros. Você olha para as pessoas ao seu redor e parece que elas conseguem organizar uma rotina com facilidade. Você olha para as pessoas ao seu redor e parece que elas conseguem organizar a vida com facilidade. Conseguem manter uma rotina, conseguem cumprir metas. Enquanto você está lutando para administrar as coisas que parecem simples para todo mundo. E isso pode gerar uma sensação muito dolorosa de inadequação. Mas, apesar de todas as dificuldades, existe uma coisa muito importante que eu aprendi. Eu aprendi que não preciso apenas me definir pelos meus desafios. Posso buscar estratégias, posso me adaptar. E, principalmente, aprendi a me tratar com mais gentileza, porque durante muito tempo eu fui a minha maior crítica. E hoje entendo que ninguém evolui através da autodestruição, e sim através da compreensão. Se você tem TDAH, talvez algumas partes deste vídeo tenha feito sentido para você. E se você não tem, talvez esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor
alguém que convive com isso. Porque no final das contas, por trás dos sintomas existem pessoas. Pessoas que sonham, pessoas que sentem, pessoas que se esforçam, pessoas que tentam. E que muitas vezes enfrentam batalhas que ninguém vê. Eu quis fazer este vídeo porque acredito que precisamos falar mais sobre o lado humano do TDAH. Não apenas sobre sintomas, mas também sobre experiências, sobre emoções e desafios reais. E principalmente sobre compreensão. Agora eu quero saber de você. Você tem TDAH ou conhece alguém que tem? Qual parte desse vídeo mais te chamou a atenção? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdo sobre vida real, saúde mental, autocuidado e desenvolvimento pessoal, se inscreva no canal, porque temos muitos assuntos para conversar. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.